Na vida, ou nós estaremos cheios de Deus, ou estaremos cheios de nós mesmos. Nesse vídeo eu quero mergulhar com você sobre essa temática, como viver em comunhão com o Espírito Santo. Quero trazer uma espécie de guia para novos crentes, para você que já está há muito tempo na caminhada com Deus e tem se sentido esfriando na fé. O texto que eu quero tomar como base vem de 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Nós precisamos observar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vai descer sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Eram pessoas que eram ungidas pelo Espírito Santo para desempenhar uma função. O rei era para governar. O profeta, ele trazia a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote, ele levava as causas do povo até a Deus. Ambos precisavam viver a sua vida na dependência do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos até fazer, mas não teremos a graça, o efeito que só o Espírito Santo pode operar. Porque a Bíblia diz que nós podemos, como pregadores, pregar, mas quem convence o homem do juízo, do pecado, do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus é o Espírito Santo. E em meio a tantos acontecimentos, como que nós podemos viver em comunhão com o Espírito Santo? Anote aí se você tem costume de anotar. O primeiro ponto, nós precisamos ter um relacionamento diário. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se apossou de Davi. Em algum momento da sua conversão, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele vem sobre nós. E nós precisamos ter um relacionamento diário com o Espírito Santo e não esporádico. Tem pessoas que conversam com Deus, tem pessoas que oram somente num ambiente de culto. Há igrejas que têm reuniões semanais de 2 vezes por semana, outras só aos domingos. Entende que para quem quer ter uma vida de comunhão com Deus, viver de finais de semana não vai trazer para você uma vida cristã sadia. Todos que querem realmente viver em comunhão com o Espírito Santo têm que separar um tempo do seu dia para se entregar a meditar na palavra de Deus e a orar, para que você possa ouvir as instruções de Deus mediante a palavra e falar com Deus mediante a oração. Observe que aqui eu não estou estipulando um horário sagrado para você orar. A Bíblia diz que Jesus orou de madrugada, a Bíblia diz que Jesus orou pela manhã, a mesma Bíblia diz que Jesus orou à tardezinha. Então não é um horário sacro da oração, é termos um momento para orarmos. Pastor, mas a minha vida é muito corrida, eu não vou conseguir ter esse relacionamento diário com Deus. E aí eu preciso que você ouça o que eu vou lhe dizer. Vai doer, mas vai sarar. A Bíblia diz que Daniel, ele cuidava de mais de 120 cidades no seu tempo. E ele orava 3 vezes ao dia. Então, em alguns momentos, não nos falta tempo. Está nos faltando prioridade. Se queremos viver em comunhão com o Espírito Santo, precisamos ter um relacionamento diário. E além de ter um momento devocional, preste atenção nisso, nós precisamos ter uma vida devocional. Tudo que você faz com a consciência de que você é filho de Deus. Então você faz para a glória de Deus. Paulo ele resume bem isso usando coisas bem simples do dia a dia. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Qual é o segundo passo que você possa viver em comunhão com o Espírito Santo? Você precisa superar as distrações. Olha que interessante. Houve um ano que o falecido pastor Poyong Chu veio visitar o Brasil e ele olhou as estruturas das igrejas que o receberam e em algum momento ele fala aos irmãos: as igrejas brasileiras correm mais riscos do que os cristãos ali na Coreia.
E aí ele vai ser questionado, como isso que lá vocês às vezes não têm liberdade para pregar o evangelho, não têm liberdade para expor a palavra de Deus? Ele diz que o inimigo da igreja brasileira é um inimigo silencioso. É um inimigo chamado distração. Estamos distraídos com os nossos templos luxuosos, estamos distraídos com as nossas mega churches e estamos perdendo o principal, a simplicidade do Evangelho. E qual é a simplicidade do Evangelho? Jesus cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo e nos prepara para vivermos no céu. E hoje nós temos perdido a visão do céu. Hoje nós estamos tomados de distrações. O Salmos 27, verso 4, mostra como Davi tinha uma preocupação. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Quer uma vida cheia do Espírito Santo? Então, você precisa eliminar as distrações da sua vida. Hoje existe algo que está sugando, drenando o nosso tempo. É chamado de redes sociais. Facebook, Instagram, próprio YouTube, TikTok. Quantas vezes, olha lá no aplicativo, quantas horas você tem passado, quanto tempo você tem perdido, às vezes com conteúdo que não agrega em nada na sua vida, somente se distraindo. Principalmente pessoas que consomem vídeo curto. Vídeo curto você não aprende nada. Você fica só lá rolando a tela e o seu tempo está passando. A moeda mais importante que temos da nossa vida é o tempo. Tanto é que nós vendemos o nosso tempo para o nosso patrão, quem trabalha no CLT. Então, elimine as distrações para que você possa para que você possa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Terceiro passo, nós precisamos ter obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes o Espírito Santo vai nos trazer um direcionamento, mas nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer do nosso jeito. E toda vez que fazemos da nossa maneira, do nosso jeito, nós nos afastamos da comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que quando nós obedecemos, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para que eu e você, para que nós possamos estar. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Não estou entendendo o que isso significa, pastor Wagner. Obedecer melhor do que sacrificar? Esse texto está no contexto de que Saul foi lá e sacrificou. Só que Saul, ele era rei, ele não podia sacrificar. Era para ele esperar Samuel chegar para que Samuel executasse o sacrifício. Porque Samuel era profeta e também era sacerdote. Entende? Só que Saul desobedeceu e foi lá e sacrificou. E Deus está dizendo assim, ó, entre você sacrificar a mim, que é um ato bom, e me obedecer, eu prefiro que você me obedeça. Existem momentos que às vezes nós estamos clamando por coisas que se nós obedecermos, nós não precisaríamos nem orar por aquilo que estamos orando. Mas existe um outro passo que nós temos que dar se queremos ter comunhão constante com o Espírito Santo. Nós precisamos eliminar a resistência. Às vezes o Espírito Santo nos instrui a fazermos algo e nós ou protelamos ou ignoramos e não realizamos aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração mediante um devocional, mediante um tempo de oração ou aquilo que já está escrito aqui. Por exemplo, um exemplo prático. Imagine que eu seja um serial killer e eu assassino a pessoa que você mais ama. Está pensando nisso? Você vai sentir vontade de me perdoar? Com certeza não. Mas na Bíblia vai estar escrito, vai continuar escrito, perdoe. O que eu quero dizer com isso? É o que eu ministrei juntamente com os jovens no acampa dentro que nós fizemos na nossa igreja esse final de semana. O cristão, ele não se move pelo que sente, ele se move pelo que crê. Às vezes o que eu estou sentindo é raiva, às vezes o que eu estou sentindo é vontade de não perdoar. Eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia dizendo para mim perdoar. Então, como cristão, eu tenho que ser maduro o suficiente para me mover não pelo que eu estou sentindo, mas pelo que eu creio. Ainda que seja difícil, mas quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, se torna possível. Há um outro passo para quem quer ter comunhão com Deus. Nós estamos aqui falando sobre como viver em comunhão
com o Espírito Santo. Há um outro passo, nós temos que viver em santidade e sinceridade. O salmista Davi ele vai dizer no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A santidade para o novo crente começa nessa atitude de reconhecer a sua vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, então nós temos que nos santificar a cada dia. Ser santo não significa sermos perfeitos. Lembra que eu sempre ensino aqui? Deus não requer de nós perfeição, Ele espera de nós progresso. Hoje, melhor do que fomos ontem. Amanhã, melhor do que estamos sendo hoje. Isso é o que o Senhor espera de nós. Vivendo assim, nós teremos comunhão com o Espírito Santo. E para que nós possamos fechar esse vídeo, nós precisamos de uma renovação contínua. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verbo grego que Paulo usa ali sobre enchei-vos do Espírito Santo traz-nos a ideia de sermos continuamente cheio, diariamente cheio. Preste atenção, havia uma ilustração no Antigo Testamento que resume bem o que eu quero dizer. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era a função do sacerdote, todo dia pela manhã, remover as cinzas do altar, chacoalhar para fora do arraial e colocar lenha nova, mantendo o fogo aceso. Porque a cinza poderia apagar o fogo. Então nós precisamos remover as cinzas da nossa vida, porque sempre haverá um novo de Deus para nós vivenciarmos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, elas se renovam todo dia. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar a sermos continuamente cheios. Porque como eu abri esse vídeo, ou estaremos cheios de Deus, ou estaremos cheios de nós mesmos. Se você quer entender um pouquinho mais como você pode fortalecer a sua vida espiritual antes que seja tarde, convido você a ver esse outro vídeo que está aparecendo aqui. E se você quer explicar a Bíblia como eu explico, aqui está o meu curso, Método Pregadores que Tocam Vidas. Um preço simbólico para você contribuir com o canal e vou te entregar ferramentas que vão lhe ajudar a entender a Bíblia para si, para que depois você possa pregar para outras pessoas. Curta, comente e compartilhe esse vídeo.